pessoal, estamos aí com mais um vídeo para vocês das questões didático-pedagógicas, todas elas da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, banca escolhida para o concurso público do município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Bom, mas também serve para qualquer outra prova da FGV que você faça ou também, né, qualquer outra banca, porque os assuntos são os mesmos, mas nessa aula em especial nós estaremos com questões da Fundação Getúlio Vargas, ok? Vamos lá, vamos começar? Antes do vídeo começar, vamos lá, dá um like, curte aí o nosso vídeo para que eu faça mais vídeos, né? Que é isso que impulsiona, que motiva a gente a fazer mais vídeos. E se inscreva no canal, já que você quer passar aí no concurso público, ok? Vamos lá, vamos começar. Questão 1, a gente vai falar sobre Piaget. Então vamos lá. Para Piaget, não se trata de traçar uma fronteira entre o social e o não social, mas sim de, a partir de uma característica importante das relações possíveis entre pessoas de nível operatório, comparar graus anteriores de socialização. Conforme o autor, as principais etapas do desenvolvimento das operações lógicas correspondem, então a gente vai marcando, né? A gente vai lendo e vai marcando o que é mais importante aí no enunciado. Correspondem de maneira relativamente simples estágios correlativos do desenvolvimento social. Acerca da abordagem de Jean Piaget sobre o desenvolvimento da aprendizagem, assinale a afirmativa correta. Bom, gente, então aí, né, mais uma dica, quando a gente quer a afirmativa correta, então a gente tem aí 5 alternativas, a gente precisa achar a pegadinha em 4 alternativas, ok? Então, letra A. No estágio sensório-motor, Piaget não considera, a gente marca, considera abusivo falar em real socialização da inteligência. B. A partir da aquisição da linguagem, inicia-se uma socialização efetiva da inteligência. C. Toda criança no estágio pré-operatório já é capaz de conservar durante uma conversa as definições que ela mesma deu e as afirmações que ela mesma fez. D. A criança pequena tem facilidade de se colocar no ponto de vista do outro, o que facilita o estabelecimento de relações de reciprocidade. Criança pequena, gente. A capacidade de pensar simultaneamente o estado inicial e o estado final de alguma transformação efetuada sobre os objetos será construído nos pequenos no estágio sensório-motor e operatório concreto. Sensório-motor e operatório concreto. E aí, o que você marcaria nessa questão? Né? A letra A fala que no estágio sensório-motor, gente, sensório-motor é o primeiro estágio aí do desenvolvimento, né? Então, ele não considera abusivo falar em real socialização da inteligência, é o contrário, né? Ele considera, sim, abusivo falar em real socialização da inteligência. A letra B fala, a partir da aquisição da linguagem, inicia-se uma socialização efetiva da inteligência. Então, a gente marca aqui, né, o famoso pontinho, porque pode ser essa a certa. Toda criança no estágio pré-operatório. Então, vamos lá. A gente tem sensório-motor, pré-operatório, né? Depois a gente tem mais 2 estágios. No pré-operatório, ela já é capaz de conservar durante uma conversa as definições que ela mesma deu e as afirmações que ela mesma fez. Não, né? Ela não vai conseguir fazer isso no estágio pré-operatório, tá? E tem depois as operações concretas, né? E as operações abstratas. Vamos lá. A criança pequena tem facilidade de se colocar no ponto de vista do outro. Difícil, né, gente? Não, a criança pequena ainda não tem essa facilidade, tá?
E a capacidade de pensar simultaneamente o estado inicial e o final será construída nos períodos sensório motor e operatório concreto, né? Então, quando são as transformações, né? Por exemplo, a lagarta vai virar uma borboleta. Então, será que a criança, no estágio sensório-motor, né, que ela é bem pequena, primeiro estágio de desenvolvimento, e no operatório concreto, onde a criança precisa do concreto, precisa ver o que começa, né? Então, ela ainda não vai conseguir pensar simultaneamente sobre o estado inicial e o estado final, tá? De alguma transformação. Isso vai acontecer um pouquinho mais para frente, ok? Então, vamos para a resposta. Resposta certa, letra B. A partir da aquisição da linguagem, inicia-se uma socialização efetiva da inteligência. Então, perfeito aí, letra B. Lembrando que no curso, né, a gente tem aí aulas sobre os filósofos, né, os pensadores aí, os estudiosos do assunto, da inteligência, né, da aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem, e a gente tem várias questões aí sobre Piaget, tá? Vamos para mais uma questão, questão 2, sobre projeto político pedagógico, nosso famoso PPP. Libânio define o projeto político pedagógico, o PPP, como documento que descreve e caracteriza objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a serem desenvolvidos na escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9.394, de 1996, assegura à escola a autoridade pela elaboração e execução de sua proposta pedagógica. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. A questão anterior e essa questão, né, elas já são consideradas difíceis. Então, vamos prestar bastante atenção, porque existem pegadinhas, mas sem estudar, a gente não descobre as pegadinhas da FGV, né? Outros concursos a gente até consegue ali descobrir alguma coisa. A FGV precisa estudar. Vamos lá. Letra A. O projeto pedagógico é a materialização de como o novo currículo irá impactar e como vai ser trabalhado no cotidiano da escola. É isso, gente. O projeto pedagógico é a materialização de como o novo currículo irá impactar, como ele vai ser trabalhado. B, conforme a LDB 9.394 de 96, o PPP é um documento que precisa ser registrado junto às secretarias de educação. Então, quando a escola elabora o seu PPP, ele registra junto às secretarias de educação. C, no país, o PPP é exigido legalmente somente nas escolas públicas. Lembra que palavras que a gente exclui, que restringe, a gente marca. Em 2023, a LDB foi alterada para a inclusão do termo político no artigo 14, que agora prevê, né, gente, em 2023, prevê a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. E aí, gente, falsa essa afirmativa ou é verdadeira, né? A Lei 13.005 de 2014, que aprova o PNE, o Plano Nacional de Educação, determina a exigência de atualização do PPP a cada 2 anos. Então, é o PNE que determina que o PPP seja atualizado a cada 2 anos, gente? É lá no PNE que isso é visto? Então, qual foi a sua resposta? Vamos lá para a resposta? Resposta certa, letra A. O projeto pedagógico é sim a materialização de como o novo currículo irá impactar e como vai ser trabalhado no cotidiano da escola. Perfeito aí quem marcou a letra A, ok? Letra B está incorreta, o PPP não precisa ser registrado junto às secretarias de educação. Na letra C, diz, né, a gente já viu, já até eliminou ela de início, é legalmente somente nas escolas públicas, a gente sabe que não, o PPP deve ser, todas as escolas têm que ter o PPP, né? Em 2020, senão vai fazer como, né? Do jeito que der na telha, né? Não pode, tem que ter o PPP.
Em 2023, gente, não existe essa alteração para a inclusão do termo político, né? O artigo 14 vai falar sobre outras coisas e não sobre o termo político no projeto político pedagógico. Vamos lá. A Lei 13.005 de 2014 não determina a atualização do PPP a cada 2 anos. Lá no PNE não existe isso, ok? Vamos seguir? Agora vamos para a questão 3, a gente vai falar sobre Anísio Teixeira, né? Anísio Teixeira cai muito, né? E a gente vê nessa prova que essa prova é de 2024, essas questões são de 2024, são aí fresquinhas, né? Vamos lá, vamos falar sobre Anísio Teixeira agora. O que você lembra sobre Anísio Teixeira? A obra de Anísio Teixeira tratou dos mais diversos temas da política da educação: o financiamento, a organização de um sistema público de ensino, a formação e aperfeiçoamento docente, a gestão da educação pública, os deveres da União e dos Estados com relação à educação, à democratização das oportunidades de acesso e permanência na escola, fundamental, e o planejamento da educação, a descentralização do sistema educacional, a criação e valorização de cursos de pós-graduação em educação. Então, olha quanta coisa, né, que essa questão traz pra gente sobre Anísio Teixeira. Sobre Anísio Teixeira, avalie as afirmativas a seguir. Então, vamos lá, vamos lembrar o que a gente lembra sobre Anísio Teixeira, né? Foi secretário de Educação na Bahia e criou em Salvador a Escola Parque, projeto pioneiro na criação da educação em tempo integral. E aí, vocês lembram disso? 2. Elaborou, junto com Darcy Ribeiro, o projeto que criou a Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi um de seus reitores. 3. Foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932. E aí, gente, o que vocês lembram sobre Anísio Teixeira? Vamos lá para a resposta? Então, gente, vamos lá. A 1 está corretíssima. A Escola Parque é muito famosa, né? Ela foi pioneira aí no tempo integral, na educação de tempo integral. Ele não criou aí junto com Darcy Ribeiro o projeto que criou a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a 3 foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932. Perfeito! Né? A gente vê que essas ideias que Anísio Teixeira trouxe, inclusive no enunciado da questão, é uma aula sobre Anísio Teixeira, né? Então, é uma aula que vale a pena a gente rever, né? E ler com atenção, ok? Então, letra B, 1 e 3 apenas. Vamos seguir. Questão 4, a gente vai falar de Vygotsky, que a gente falou de Piaget. Agora a gente vai falar de Vygotsky. E essas questões, gente, lembrando, caíram numa mesma prova no ano de 2024, esse ano, tá? Conforme Vygotsky, o pensamento e a linguagem, lembrando aí, né? O pensamento e a linguagem refletem a realidade de uma forma diferente daquela da percepção e são a chave para a compreensão da natureza da consciência humana. As palavras desempenham um papel central, não só no desenvolvimento do pensamento. Então, ele aqui fala sobre as palavras, né? Mas também na evolução histórica da consciência como um todo. Para Vygotsky, o principal fato humano é a transmissão e assimilação da cultura, né? Lembrando aí, Vygotsky fala de cultura, ok? Então, lá tem aí os autores, né? Então, com base na abordagem teórica de Vygotsky, analise as sentenças a seguir. Então, vamos lá, gente. O que a gente lembra sobre Vygotsky? 1. Existem 2 níveis de desenvolvimento, o nível de desenvolvimento atual e a zona de desenvolvimento proximal. 2. O indivíduo interioriza determinadas formas de funcionamento que estão dadas pela cultura, mas que ao apropriar-se delas, transforma-as em instrumento de pensamento e ação. Vygotsky fala muito de cultura. 3. A aprendizagem alçada a uma posição de extrema importância.
na medida em que se constituem condição fundamental para o desenvolvimento das características humanas não naturais, mas formadas historicamente. Está correto o que se afirma em... Vamos lá, gente. Quais as opções vocês consideram corretas? Ele diz que existem 2 níveis de desenvolvimento: o nível de desenvolvimento atual e a zona de desenvolvimento proximal. 2. O indivíduo interioriza determinadas formas de funcionamento que estão dadas pela cultura, mas que ao apropriar-se delas, transforma-as em instrumentos de pensamento e ação. 3. Ele diz que a aprendizagem é alçada a uma posição de extrema importância na medida em que se constitui em condição fundamental para o desenvolvimento das características humanas não naturais, mas formadas historicamente. E aí, qual que vocês eliminariam? Vocês eliminariam alguma? Vamos para a resposta. Gente, as 3 estão corretas. Ah, mas lá na número 1 tá falando de nível de desenvolvimento atual e zona de desenvolvimento proximal. Então, gente, a gente tem o nível de desenvolvimento atual está correto e a zona de desenvolvimento proximal. É que a gente fala muito de real, né? Real e proximal. Mas o desenvolvimento atual também é bastante utilizado, tá? Na letra B, falou sobre cultura, falou sobre transformar, se interiorizar a cultura e transformar em pensamento e ação, perfeito. E na 3, fala aí que se constitui em condição fundamental para o desenvolvimento das características humanas não naturais, mas formadas historicamente, é o que dá a característica humana, né? É o que a gente recebe aí através da nossa cultura, segundo Vygotsky, ok? Então, resposta certa, a letra E, as 3 estão corretas. Vamos para a nossa última questão, que fala sobre as tendências pedagógicas, questão 5. Avalie se as tendências pedagógicas listadas a seguir estão corretamente descritas. 1. Tendência liberal tecnicista. Organiza a aprendizagem para a aquisição de conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, com interesse em produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. E aí, gente, certo ou errado? 2. Tendência progressista libertadora. A aprendizagem é mediada pela apreensão da realidade, que potencializa a transformação social pela tomada de consciência e criticidade do educando, relacionado ao contexto vivido. A gente lembra aqui muito de Paulo Freire, inclusive, né? Vamos para 3, tendência libertária. Questionadora do status quo, a escola tem como objetivo a transformação libertária e autossugestionária. Vocês lembram lá da tendência libertária? Dos sujeitos. Portanto, impulsiona a criação de coletivos como princípio do trabalho político-pedagógico, proporcionando espaços de participação para a atuação dos diversos grupos. E aí, gente, qual está correto? Tem alguma errada? Vocês eliminariam alguma? Pensem aí, né? Lembrando que no nosso curso a gente explica todas as tendências, né? E vai vir aí um curso de mapas mentais, tá? Que a gente vai fazer mapas mentais para essas tendências, para os filósofos, os estudiosos também. Então vai facilitar bastante a vida de todo mundo. Fiquem ligados aí, aguardem que vai ter o nosso curso, ok? Então vamos lá. O que está correto? Vamos para a resposta? A letra A, as 3 estão corretas, né? A tecnicista, que se a gente lembrar do tecnicismo, a gente vai lembrar do ensino das partes, né? De cada parte, não de um todo. Ela produz indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Ela vai falar aí dos conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, ou seja, para que não mude, né? Então, é uma ideia da tendência liberal tecnicista, ok? A tendência progressista libertadora, como eu falei, né? A pedagogia libertadora de Paulo Freire,
mediada pela apreensão da realidade, que potencializa a transformação social pela tomada de consciência e criticidade do educando relacionado ao contexto. Lembrando aí que Paulo Freire trazia um contexto, né? Ele trazia alfabetização para adultos com contexto. Então, isso é bem ideia da tendência progressista libertadora. Tendência libertária, gente. O que diz que é libertário fala de transformação autogestionária dos sujeitos. Cada um escolhe o que quer, né? Cada um escolheria aí os seus espaços, né? Onde diversos grupos estariam atuando, ok? Então, fala muito do coletivo. A tendência libertária é autogestionária e ela é coletiva, tá? Só para a gente fixar algumas palavrinhas. Então, a letra A é a correta. 1, 2 e 3 estão corretos, tá? Então, gente, eu agradeço aí pela presença de vocês em mais esse vídeo. Que vocês possam curtir, compartilhar, né? Se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais. É só digitar lá Miller Connect, Instagram, Facebook. A gente está em todas as redes sociais, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.